qual é a importância desse estudo, também realizado por pesquisadores da Universidade de Leuven, publicado na Nature em 2023, onde se avaliaram 80 indivíduos com transtorno do espectro do autismo na faixa etária de 8 a 12 anos e 40 indivíduos que não tinham transtorno do espectro do autismo. De forma inédita, se relacionou dos indivíduos com transtorno do espectro do autismo o sistema ocitocinérgico, que é um sistema da ocitocina, que está associado à interação social, ao engajamento social, e o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que tem a relação com o cortisol, que é o hormônio do estresse. E dentro dessa avaliação hormonal, também se atrelou a avaliação das modificações epigenéticas, pesquisando metilações do DNA no gene OXTR, que é o gene associado ao receptor de ocitocina. Então fizeram essas duas análises, a análise hormonal entre esses dois sistemas, o sistema ocitocinérgico e o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, e essas modificações epigenéticas associadas à metilação de DNA no gene OXTR. A metilação do DNA é um processo físico-químico onde ocorre modificação nas características do DNA sem modificar a estrutura original, o sequenciamento das bases, onde você tem uma substituição, uma modificação covalente entre um grupo metil, da S-adenosilmetionina, e o carbono 5 da base citocina, que geralmente precede a base guanina, o que a gente chama de ilhotas ou ilhas, citocina, guanina. Estrutura muito encontrada no sequenciamento de DNA. Então, a metilação de DNA é essa modificação que ocorre entre essas duas estruturas, mas preservando a sequência de bases originais do DNA. Na metilação do DNA, é como se houvesse um desligamento daquele gene, daquela parte do DNA, passando não mais ter a expressão daquele gene, consequentemente não havendo a síntese proteica para a qual se dedica aquela parte do DNA, aquele gene. No caso desse estudo, se avaliou a metilação do DNA no gene OXTR, que se associa à síntese dos receptores de ocitocina. Avaliou a variação destes dois hormônios, da ocitocina e do cortisol, ao transcorrer do dia, no período da manhã, após essa criança acordar, e no período da tarde, após uma intervenção, uma sessão de intervenção com interação social e com estresse moderado para aquela faixa etária de crianças, buscando associar isso tudo com os padrões de expressão e de metilação de DNA. Então, esse estudo se pautou nessas análises. E os resultados foram surpreendentes porque, após coletar amostras salivares destas crianças, viu-se que, no grupo controle das 40 crianças que não tinham transtorno do espectro do autismo, os níveis de ocitocina, eles eram elevados no período da manhã e se mantinham elevados na parte da tarde após as sessões de intervenção com interação social que geravam um estresse moderado nessas crianças. No grupo do transtorno do espectro do autismo, com essas amostras de saliva, viu-se que no período da manhã os níveis de ocitocina eram baixos e na parte da tarde, após a sessão de intervenção com interação social que gerava um estresse moderado nessas crianças com transtorno do espectro do autismo, os níveis de ocitocina aumentavam. Então havia essa diferença. Já a avaliação dos níveis de cortisol, o cortisol, ele iniciava pela manhã com os níveis elevados e no final da tarde, após a intervenção com interação social, esses níveis abaixavam, tendiam a diminuir. O que se pode concluir disso? Que associando o sistema ocitocinérgico com o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que é responsável pela produção de cortisol, nas crianças do grupo controle, sem o transtorno do espectro do autismo, níveis elevados de ocitocina pela manhã eram preditores de menor resposta ao estresse com a liberação de cortisol no período da tarde. Um efeito tampão, um mecanismo compensatório. Então, ter níveis de ocitocina pela manhã preserva, isso é compensatório para, nas situações de estresse, não elevar o nível de cortisol e essa criança poder fazer a cópia social para ela aprender.
Nas crianças com transtorno do espectro do autismo, o que se observou é que esses níveis baixos da ocitocina, no período da manhã, e que aumentavam no transcorrer do dia, era um mecanismo de reação a situações de estresse. Então, não havia aqui um mecanismo de compensação e um mecanismo de proteção como observado nas crianças do grupo controle. Então, viu-se que nessas crianças com transtorno do espectro do autismo, essa elevação do nível de ocitocina está associado a uma reação à resposta de estresse. Não há um acoplamento, não há um funcionamento adequado ou há uma disfunção entre esses dois sistemas, o sistema ocitocinérgico e o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, responsável pela liberação de cortisol. Já na análise da metilação de DNA e na expressão gênica dos receptores associados à ocitocina, o que se observou é que não houve mudanças quanto à expressão gênica nos dois grupos. E aqui se avaliou essa metilação do DNA em dois sítios específicos do gene OXTR, o sítio 934 e o sítio 924. Ainda que de forma global não houve variação, não houve mudanças na expressão gênica, quando se estudou a metilação de DNA, esse desligamento do gene responsável pela produção do receptor de ocitocina, viu-se que uma variação discreta no grupo controle, no grupo das crianças sem o autismo, onde se observou uma menor metilação do DNA no gene OXTR no seu sítio 924. Porém, essa variação na expressão gênica, na metilação do DNA, não foi considerada na sua avaliação global, ainda que houvesse de forma discreta no grupo controle sem um transtorno do espectro do autismo. Então aqui, esses pesquisadores concluíram que, apesar dos níveis de ocitocina em estudos prévios terem dado resultados diversos quando se avaliava níveis de ocitocina nas crianças com transtorno do espectro do autismo, sabe-se hoje que esse resultado ele é variado a depender da faixa etária. E além disso, não obstante o fato de depender da faixa etária, a depender também da hora do dia que se avalia. Então, esses pesquisadores, eles alertam sobre a necessidade de uma pesquisa dinâmica da ocitocina, associando também com as atividades de interação social, atividades que geram estresse, para se pesquisar esse acoplamento entre os dois sistemas, o sistema ocitocinérgico e o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, como se viu de forma inédita nesse estudo.